Olá, hoje a gente vai falar um pouco sobre transdução de sinais, né? A gente vai falar um pouco como a célula consegue, dentro de um contexto, dentro de um microambiente, responder a esse microambiente através de sinais, através de mensagens que chegam até ela e através desses sinais ela consegue então exercer uma resposta. Nós temos falado em alguns vídeos aqui anteriores que a própria bioquímica ela se encarrega de exercer esse papel de responder ao ambiente, não é? Seja através de resposta a variações em níveis glicêmicos, como é o caso da hiperglicemia, ou até em casos de hipoglicemia, né, com mensageiros específicos e aí demandados respostas à própria fisiologia, que vem fazendo um aspecto integrativo, não é? Um processo integrado dos tecidos. Agora nós temos, e a gente vai olhar um pouco para dentro da célula, olhando para princípios de transdução de sinais. Quando a gente fala em sinalização celular, quando a gente fala em transduzir o sinal, a gente está falando de um tema bastante complexo dentro da bioquímica e que talvez levasse aí algumas horas para tentar abordar boa parte desses principais exemplos da transdução de sinais. Aqui, o objetivo dessa apresentação é fazer uma introdução a esses processos, a fazer uma introdução em relação à sinalização celular, buscando compreender um pouco mais através de alguns exemplos, através de algumas proteínas e princípios gerais dentro desse contexto, como as cascatas de sinalização, para a gente ter, ao final, então, dessa apresentação, uma melhor compreensão quando a gente for detalhar um pouco mais esses eventos em metabolismos específicos, né? Quando a gente fala em transdução de sinal, a gente está se referindo ao metabolismo da célula. A gente não pode deixar de esquecer que o metabolismo da célula se faz necessário para responder aos ambientes, não é? Aqui nós temos, por exemplo, nesse nosso primeiro slide, aqui é uma figura feita por um colega holandês, Dr. Sander, onde a gente mostra aqui, acabou desconfigurando um pouco na apresentação aqui do Google, mas eu vou mostrar para vocês aqui alguns principais pontos, né? Sempre quando a gente fala em transduzir o sinal, a gente tem que relacionar meios, né, maneiras da célula responder ao microambiente onde ela está. Uma forma específica de resposta é através, então, de receptores, né? A gente tem receptores que são muitos deles, olha, a maioria deles proteínas integrais, proteínas que atravessam a membrana, e através dessa característica de estar em contato com o compartimento extra e o compartimento intra, ela consegue então fazer uma âncora extremamente importante e servindo como ponte desse sinal externo para uma resposta interna, um sinal extracelular para uma resposta intracelular. Então, através dessas proteínas integrais, ou proteínas transmembrânicas, nós conseguimos então repassar o sinal, transduzir o sinal. Nós conseguimos então levar esse sinal de fora para dentro. Nem tampouco seria possível translocar essa molécula, esse ligante, para dentro, né? Não há necessidade. Se eu tenho um receptor específico, eu consigo então fazer resposta a esse ligante, fazendo então com que o compartimento intracelular se encarregue de oferecer essa resposta. Nós vemos então que através da ativação do receptor nós temos umas cascatas de sinalização envolvidas. Olha, nós temos aqui vários receptores representando, né? Por que eu tenho vários receptores então, se eu faço resposta a um único microambiente? Eu tenho vários receptores porque, embora eu fizesse resposta a um único microambiente, onde essa célula está inserida, esse microambiente é composto por dezenas, centenas, milhares de proteínas, milhares de ligantes. Então, nós temos uma distinção entre células baseado na capacidade que ela tem de responder a esses milhares de
ligantes, não é? Então, conjuntos de células respondem diferentemente ao mesmo microambiente. Por quê? Porque o repertório de receptores presente na constituição da membrana plasmática, né, e fazendo uma barreira com o compartimento extracelular, ele é específico para um determinado tipo de célula. Então, embora eu esteja sendo bombardeado, eu célula, né, sendo bombardeado por uma quantidade grande de sinais, eu consigo responder apenas a alguns desses sinais, a alguns desses ligantes. Por quê? Porque eu tenho receptores específicos. Então, os meus receptores específicos distinguem eu, célula, né, uma célula diferenciada, a minha capacidade de resposta se baseia nos meus receptores, os quais os distinguem de outras células diferenciadas colocadas no mesmo contexto. Então, eu consigo, de modo a ativar esse repertório de receptores, oferecer uma resposta específica, não é? E essa característica de resposta específica, ela vem desde muito cedo, desde o período embrionário, não é? Então, nós temos a própria distinção entre os tecidos, através da diferenciação de células indiferenciadas, se dá através de sinalização celular específica. Eu costumo até destacar, aqui eu falo da Unesp, aqui em Botucatu, e nós trabalhamos com sinalização celular aqui no nosso departamento. E eu costumo destacar que, olha, embora nós tivéssemos passado aí por algumas gerações, né, a geração do genoma, a geração do transcriptoma, a geração eh, do proteoma, né? Há necessidade de se passar agora, dentro dessa hierarquia e dessa constituição metabólica da célula, pela geração das proteínas de membrana, porque são essas proteínas de membrana que, de fato, faz a regência entre as respostas celulares e o ambiente onde elas estão inseridas. Então, nós precisamos entender, compreender que a célula, sim, é a unidade funcional da vida, e ela está dentro desse cenário de ser a unidade funcional da vida, em mecanismo dinâmico, em resposta dinâmica ao ambiente, conferindo a ela a sua capacidade de mudanças, inclusive fenotípicas. E para essas mudanças fenotípicas eu tenho que orquestrar intracelularmente o meu repertório de proteínas, inclusive que vai trazer para mim, célula, a capacidade de resposta ao ambiente onde eu estou inserido. Pois bem, nós temos então aqui nesse slide mostrando, olha, que aquilo um pouco que nós já tínhamos comentado anteriormente, que a superfície das células é continuamente bombardeada por uma grande variedade de sinais. Então eu consigo responder esses sinais de modo específico. Embora eu estivesse sendo bombardeado por uma grande variedade de sinais, eu respondo apenas a alguns desses sinais, distinguindo a minha capacidade de resposta, distinguindo o meu papel dentro do tecido, o meu papel frente a um evento biológico que porventura esteja acontecendo no ser humano ou em se tratando de tecido, qual o comportamento dessa célula frente ao arranjo desse tecido, ao arranjo funcional desse tecido. Então, as células respondem ao ambiente onde elas estão inseridas através de cascatas de sinalização celular, que a gente vai ver um pouco adiante, mas que foram feitos a partir de ativação de receptores específicos. Essa mensagem tem que ficar latente. Essa mensagem tem que ficar sempre fosforilando para que você consiga, então, ter essa compreensão. Porque as células respondem de modo diferente? Porque ela tem receptores diferentes, porque elas respondem diferentemente ao ambiente onde elas estão inseridas. Então, esses receptores eu posso chamar de ponto de partida dessas respostas. Esses receptores eu posso chamar de ponto de partida e entrada desses sinais. Sinais, não estou dizendo que o ligante tenha que entrar. Em alguns casos ele entra, mas a maioria deles eu tenho um receptor específico e não um transportador. Então, qual a diferença? Já aqui fica uma mensagem importante. Qual a diferença de transportador e receptor? O receptor ele recebe o sinal e transduz o sinal. O transportador ele transporta. Exemplo disso, o próprio glucose transporter, né? Aqueles transportadores de glicose que nós temos então no caso do metabolismo dos carboidratos.
Nós temos então com a sinalização celular, esse slide é um slide, é uma figura retirada inclusive do Google. Nós temos aqui algumas informações extremamente importantes e ela traz para a gente informações, né, dentro de mecanismos de transdução de sinais que necessitam de uma recepção de sinal, do processamento e da resposta. Então, se nós olharmos aqui, olha, bem no cantinho, nós temos um receptor específico. Esse receptor específico, de modo específico, interage com um ligante específico. Essa interação entre eles faz com que o receptor ele responda a esse ligante. E como que ele responde a esse ligante? Através de modificações, não é? Essa modificação ela pode acontecer de diversas maneiras. A principal delas é quando esse receptor ele se autofosforila. Então, ao interagir com o ligante, o receptor específico que interagiu com uma molécula específica se autofosforila. E essa autofosforilação acontece no domínio, na região, na porção citoplasmática. Então, olha só, eu sou um receptor, estou sem interagir com nenhum ligante específico. Eu estou desfosforilado, eu estou numa conformação tridimensional que não me permite interagir com nenhuma outra molécula dentro da célula. Ou se caso interaja com moléculas dentro das células, eu não estou desencadeando resposta. Tudo bem? Então, à medida que eu faço uma interação com o receptor ligante específico, eu me autofosforilo. Essa autofosforilação, na maioria dos receptores, ela acontece através de gasto de ATP. Então, é uma fosforilação com gasto de ATP, é uma fosforilação feita por uma atividade de transferase, uma atividade de quinase. Então, o que as quinases fazem? Nós teremos um slide para falar exatamente disso. As quinases elas transferem o grupamento fosfato, o grupamento fosforil do ATP para um sítio ativo. Esse sítio ativo de fosforilação, no caso das quinases, ele faz uma resultante estrutural importante, porque eu tenho uma mudança conformacional que resulta na minha atividade. Então, olha, um receptor sem interagir com o ligante, ele não está fosforilado, ele está inibido. Isso não é regra. Isso, na verdade, isso é regra. Nós temos algumas exceções, né? Então, a fosforilação, nesse caso, traz atividade para ele. E essa atividade confere parte de que princípio? Parte do princípio da mudança conformacional. O grupamento fosfato fez com que houvesse uma mudança conformacional e agora ele consiga fazer interação com proteínas intracelulares que antes ele não conseguia. Então, eu consigo agora, fazendo uma análise dessa nossa célula, eu consigo entender, olhando para esse receptor, que ele está ativo. E se ele está ativo, ele está interagindo com alguém lá fora. Então, se nós olharmos de dentro para fora, quando nós enxergamos o receptor fosforilado, nós temos a ideia, nós células, que ele está interagindo com o receptor, com um ligante específico. E isso nos coloca numa condição de necessidade de resposta. Então, esse sinal que veio aqui através da ativação do domínio da porção estrutural citoplasmática, dessa mudança conformacional, agora passa a interagir com moléculas intracelulares que levam esse sinal até o núcleo. Aqui nós temos o núcleo composto aqui por um seu envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear ele é repleto de canais. Esses canais de transporte entre o conteúdo nuclear e o citosol são poros, né, extremamente complexos que exigem uma série a composição desses poros é extremamente complexa e que controla muito bem o que entra e o que sai o que sai do núcleo, não é? Aqui eu estou dizendo então envoltório nuclear como uma barreira, como um envoltório de fato que faz uma distinção do núcleo com o restante, no caso aqui o próprio citoplasma e o citosol mais organelas, né? Então, quando esse sinal chega no núcleo, nós temos uma capacidade de resposta através da ativação de genes específicos. Então, esses genes específicos levam a transcrição, levam a mensagem em fita simples até os ribossomos e os ribossomos acabam exercendo o papel de
síntese proteica, ali que ocorre a própria tradução. Então, a tradução das proteínas aqui, ela é feita de modo bastante controlado, principalmente trazendo as informações de fora para dentro através da interação ligante-receptor. Então, fazendo aqui um resumo muito rápido, que eu já disse para vocês, o ligante interage com o receptor se autofosforila, ele traz a capacidade de interagir agora com moléculas que antes ele não conseguia, e através dessa interação a mensagem chega até o núcleo, e no núcleo eu acabo ativando genes, expressando genes que não estavam ativos. Então, nós precisamos responder dessa maneira para que possamos, então, traduzir proteínas específicas e, através dessa tradução, caracterizar fenotipicamente essa célula, porque agora eu estou assumindo um compromisso, e esse compromisso assumido faz com que eu consiga ter uma interpretação do ambiente que me difere de células que não apresentam essa característica, não apresentam essa capacidade de resposta. Vamos agora continuar. Aqui algumas propriedades da transdução de sinais. Nós temos, então, essa interface do compartimento extra com o compartimento intra sendo feita por diferentes proteínas, não é? Proteínas aqui, proteínas integrais, que estabelecem essa capacidade de resposta, que podem ser, por exemplo, transportadores através de portões, né, de íons, né, no caso que está acontecendo aqui, olha, eu consigo fazer a translocação, eu consigo translocar o íon, ou seja, não basta ele interagir apenas com o seu transportador, ele está fazendo aqui o próprio processo de internalização. Nós temos um outro exemplo que é um receptor enzima, que é justamente esse que nós estávamos falando anteriormente, não é? Então, com a interação com o ligante, aqui ele está chamando de S, essa interação faz com que nós tenhamos uma mudança conformacional através de uma autofosforilação, principalmente. Essa autofosforilação faz com que, olha, então o ligante ligando no domínio extracelular do receptor, estimula a sua atividade enzimática no seu domínio intracelular. Então, o que modifica através dessa interação com o ligante é principalmente o seu domínio citoplasmático, é principalmente a sua conformação tridimensional voltada para o citosol. É ali que ele vai começar a interagir com proteínas específicas e levar esse sinal, translocar esse sinal até o núcleo e aí conseguir, então, exercer uma capacidade de resposta. Nós temos um outro tipo de receptor aqui, aquele que serpenteia, não é? Ele faz, são receptores que eles serpenteiam, não é? Através de entrada e saída na membrana plasmática e também oferece capacidades de resposta. E aqui nós temos alguns exemplos, né? De um modo geral, eles acabam ativando a proteína G. Nós temos alguns exemplos que são bastante importantes durante mecanismos embrionários, por exemplo, de distinção e diferenciação celular, que é o caso, por exemplo, da via de Sonic-Hedgehog. A via de Sonic-Hedgehog, nós temos duas proteínas, as proteínas que estão interagindo entre si, e nessa via nós temos duas proteínas, essas duas proteínas são chamadas de SMUFNET e PETCHET. Essas duas proteínas elas estão interagindo e uma inibindo a outra. À medida que eu tenho a interação com o ligante, nesse caso são proteínas da família de Sonic, acaba fazendo a dissociação desses receptores e fazendo com que aconteça a sinalização mediante essa resposta específica. Nós temos, então, outra maneira de fazer a sinalização. Essa sinalização pode acontecer de modo a esse ligante conseguir atravessar, né, e encontrar o seu receptor intracelularmente. Isso acontece principalmente aqui com o nosso principal exemplo, que é um receptor esteroide. Então, nós temos que trazer essa molécula para dentro, e essa molécula precisa ter algumas características importantes, como aquelas de apolaridade, para poder atravessar a membrana, que tem uma região extremamente hidrofóbica. Então, nós precisamos ter essas capacidades muito bem definidas, para que possamos, então, distinguir essas respostas, distinguir a nossa capacidade de interação com o microambiente
ambiente onde essas células estão inseridas. Aqui algumas vias de sinalização celular para fins didáticos, eu não vou reforçar muito cada uma delas, até por conta do tempo, para não se estender muito. Haja vista, inclusive, que a gente está falando aqui de princípios de biosinalização. Nós temos, então, a própria epinefrina e o receptor adrenérgico, a insulina e o receptor de insulina, e nós temos aqui no cantinho escondido o EGF e o EGFR. Então, essas vias de sinalização levam a condições metabólicas específicas. No caso da epinefrina, leva à mobilização das reservas de energia. E da insulina em receptor de insulina? Captação aumentada de glicose. E no caso da sinalização de EGF, olha, expressão de genes promotores de crescimento. Detalhe, por que promotores de crescimento? O próprio nome do ligante fala para a gente, olha, EGF, EGF, o GF, ele é um sobrenome de uma família que vem de growth factor. Esses growth factors são, né, moléculas que levam a respostas dependentes de crescimento. Esses crescimentos levam a principalmente a proliferação celular. Nós temos então proliferação celular sendo um mecanismo extremamente controlado. Eu não posso descontrolar esse processo, haja vista que a ação descontrolada de fatores de crescimento levam a um crescimento anormal, levam a um crescimento neoplásico, e nós não queremos isso. Inclusive, nós lutamos para que regulemos todos esses eventos, para que possamos responder de modo específico. Acontece em alguns casos? Claro que sim. E quando acontece isso? Quando nós temos, por exemplo, algumas mutações. Algumas mutações que fazem com que as células permaneçam, perdão, que as células permaneçam respondendo a esses sinais, mesmo sem esses sinais. Olha que loucura. E para isso, essa mutação fez o quê? Muitas vezes, essa mutação fez com que nós tivéssemos uma mudança conformacional do receptor e que agora não precisa mais do ligante. Ele já continua, ele está sendo expresso constitutivamente na sua estrutura tridimensional ideal, ele não precisa mais responder a ligante, ele está ativo constitutivamente. Tudo bem? Então, esse é um problema que nós temos que combater, e as nossas células combatem. Nós temos sistemas, alguns mecanismos de proteção celulares extremamente eficientes, haja vista que mutações acontecem diariamente nas nossas células mediante as respostas que nós temos aos diferentes agentes agressores, como o próprio sol, o próprio poluição, etc. A ligação de moléculas sinalizadoras a seus receptores disparam vias que levam a importantes respostas biológicas como essas que nós vimos em relação a essas 3 vias específicas. Pessoal, então, de um modo bastante resumido aqui, nós temos que o sinal ele é recebido pela célula através dos seus receptores. Esse sinal ele pode ou não se amplificar, normalmente ele se amplifica. Nós temos então a potencialização desse evento, e através dessas características eu levo a respostas através da transdução desse sinal. Então, de um modo geral, como o próprio esqueminha aqui do lado esquerdo mostra, os receptores de membrana transferem a informação, segundo os mensageiros transmitem essa informação através de fosforilações de proteínas que transferem, que emitem, que levam essa informação adiante, até que eu tenho uma resposta e a finalização do sinal. Então, olha só, ainda de modo resumido, as cascatas de sinalização envolvidas na biotransdução de sinais envolvem mecanismos com gasto de energia. Se gasta energia, eu preciso entender que é algo extremamente importante para a célula. A célula entender o seu ambiente, a célula entender onde está inserida, oferecer essa capacidade de resposta, de fato, é extremamente importante, e para isso ela gasta energia, para isso ela precisa, então, abrir mão da sua concentração estável de ATP. E aí, claro que vai ativar as vias glicolíticas, ativar o ciclo de Krebs, ativar a cadeia transportadora de elétrons e fazer fosforilação oxidativa para manter, inclusive, essa concentração estável. E essa concentração constante de ATP é importante porque, de modo constante, nós temos uma concentração ótima da atividade de quinases, o que nos leva a essa atividade plena, essa atividade importante dentro dessas características. Nós temos, então,
as cascatas de sinalização celular, sendo levadas até a respostas específicas e que nos levam à finalização desse sinal. Isso, então, se faz de modo a oferecer essa característica. Perdão, voltando aqui um pouquinho. Nós temos aqui o ligante, aqui só um outro exemplo, interagindo com o receptor. Nós temos os segundos mensageiros levando, transduzindo essa informação, e isso faz com que nós tenhamos fosforilações de proteínas específicas para levar a alterações na expressão gênica. Aqui o outro exemplo, aqui tratando um pouco mais a questão, inclusive, dos esteroides, né? No caso de alguns hormônios da própria tireoide, que faz a entrada na membrana plasmática sem precisar de um transportador. Na maioria das vezes, nós temos a interação do receptor com o seu ligante, sem a necessidade do ligante entrar na célula. Pois bem, essas moléculas sinalizadoras, essas moléculas que as células conseguem responder, elas podem oferecer essa resposta de 3 diferentes maneiras. E essas 3 maneiras de resposta desses ligantes, elas enquadram em conjuntos de reações específicos. Nós temos 3 tipos, então. A célula consegue responder ao ligante que ela mesma produz. Então, se ela consegue responder ao ligante que ela mesma produz, ela tem o receptor do ligante que ela mesma produziu. E para isso, então, ela faz uma resposta autócrina. Qual que é a resposta autócrina? É a letrinha C aqui, é quando a célula consegue responder ao ligante que ela mesma produziu. Olha só, ela produziu bolinha, ela tem um receptor de bolinha lá fora. Então, essa é uma resposta autócrina. Nós temos, então, que células respondem umas para outras, próximas, no mesmo tecido. Aqui nós temos uma sinalização parácrina. Essa sinalização parácrina, ela acontece de que maneira? Células produzem o ligante e células vizinhas têm o receptor para responder. Normalmente, respostas parácrinas também envolvem a sinalização autócrina. Na maioria das vezes, nessa sinalização, esses ligantes também se encontram receptores nas próprias células que estão produzindo. Né? Mas nós temos casos específicos onde, por exemplo, células secretoras só secretam e não conseguem responder a esses ligantes. Mas é comum acontecer de eventos parácrinos também envolver sinalização autócrina. E por fim, nós temos a letra A aqui, e talvez trazendo aspectos integrativos dos tecidos, nós temos a sinalização endócrina. Né? A sinalização endócrina ela é produzida por células num determinado tecido e chegam em células-alvos que estão distantes. Elas não estão no mesmo tecido. Então, olha só, a autócrina eu produzo e eu mesmo sinalizo, a parácrina eu produzo e quem está do meu lado sinaliza, e a endócrina eu produzo e alguém que está longe de mim consegue sinalizar. Essa questão da sinalização endócrina precisa, então, de um veículo. Quem pode ser esse veículo? Esse veículo pode ser o próprio sangue, pode ser a própria linfa. Então, nós necessitamos, na sinalização endócrina, nós precisamos de um transportador, de um veículo, perdão. Nós precisamos de alguém que faça essa veiculação, esse transporte entre tecidos. Esse transporte entre tecidos, comumente quem o faz é o próprio tecido sanguíneo. Tá certo? Aqui alguns exemplos de segundos mensageiros. Nós temos o AMP cíclico, nós temos o próprio íon cálcio, nós temos o IP3 e o diacilglicerol. Pessoal, esses são os principais. Nós temos outros, mas aí cada um exercendo um papel específico dentro dessa contextualização celular. Então, nós temos, por exemplo, o próprio cálcio, que é um segundo mensageiro amplamente utilizado nas células, e a gente costuma dizer, olha, o cálcio, como ele tem uma função extremamente importante, inclusive ele acaba ativando, inibindo proteínas intracelularmente, o cálcio ele tem que se manter constante, aqui na ordem de 100 nanomolar.
a concentração de cálcio intracelular. E como eu consigo manter essa concentração de cálcio? Já vista a sua importância. Eu consigo manter essa concentração de cálcio porque eu tenho um estoque de cálcio dentro da célula. Se localiza no retículo endoplasmático liso. Ali a gente consegue, então, fazer com que, para manter essa concentração constante, eu posso trazer mais cálcio para o retículo quando eu tenho mais cálcio no citosol e posso levar cálcio do retículo para o citosol quando a concentração de cálcio citosólica ela diminui. Quem faz esse transporte? Quem faz esse transporte são proteínas específicas, são complexos específicos, e dependentes da maioria deles de IP3. Né? Nós temos um tipo de receptor de cálcio chamado Ryanidine Receptor, que é um canal específico que faz esse processo de entrada e saída de cálcio do retículo endoplasmático liso. Né? Então, olha, as alterações transitórias de cálcio são prontamente detectáveis. O cálcio liga-se firmemente a proteínas e induz alteração conformacional. Então, ele acaba exercendo um papel extremamente importante e aqui sem gasto de energia. Lembra das quinases? Elas modificam o seu substrato, elas modificam proteínas também, só que, porém, essa mudança conformacional é dependente de gasto de energia. Nós temos um exemplo, as PKCs, acaba sendo um exemplo muito bem-vindo para um princípio básico de sinalização celular. Porque, olha só, nós temos uma PKC num estado inativo, e vamos verificar aqui, olha, ver o que a imagem traz para a gente. Nós temos aqui uma estrutura tridimensional específica para estabelecer essa inatividade. Quando a PKC se torna ativa? As PKCs se tornam ativas quando ela interage com o cálcio e quando ela interage com o diacilglicerol, o DAG. Não é? O DAG, então, ele está aprisionado na membrana plasmática. Então, a ativação de PKC ela se dá principalmente próximo à membrana, interagindo com a membrana, especificamente no DAG. Né? Nem toda PKC é dependente de cálcio, mas todas as PKC são dependentes de DAG. Algumas PKC são cálcio dependentes e outras não. Então significa que PKCs eu tenho mais que uma? Sim, eu tenho várias PKCs compondo uma família de PKCs. Você pode separar por essa família pela sua dependência ou não de cálcio para ter a sua ativação. Uma vez, então, no caso dessa dependente de cálcio, nesse caso desse exemplo, nós temos uma conformação tridimensional específica e diferente daquela que mantinha essa proteína inibida. Né? Agora nós temos essa atividade, essa estrutura tridimensional que confere a ela a sua atividade. PKC está envolvida numa série pleiotrópico a sua resposta, ela consegue interagir em diferentes vias de sinalização, podendo participar de diferenciação, de proliferação, inclusive ela participa de vias específicas de morte celular. Então depende muito do contexto onde elas estão inseridas, depende muito de quem são as PKCs dentro da família das PKCs, para exercer essa capacidade de resposta. Aqui um exemplo de receptores com atividade catalítica. Nós temos, então, esse receptor fazendo a interação com moléculas específicas. Aqui eu estou dando exemplo de receptores que estão interagindo com o hormônio de crescimento. Nós temos, olha, eles não dimerizados. Quando ele faz a interação com o hormônio, ele faz um processo de dimerização e essa dimerização faz com que esse receptor fique ativo. Essa atividade faz com que aconteça, inclusive, dentro da célula, o seu sinal, o seu transporte de sinais, a sua sinalização celular. Então, aqui só foi mais um exemplo de receptores com atividade catalítica que tem então essa capacidade de resposta extremamente importante. Chegamos aqui talvez num grande exemplo da cascata de sinalização celular que envolve proteínas intracelulares e ligante extracelular, que é a própria cascata de sinalização da resposta à insulina. A gente sabe que em alguns eventos fisiológicos, principalmente aqueles que são levados à hiperglicemia, nós temos imediatamente a produção de insulina acontecendo. Eu vou talvez gravar um outro vídeo para vocês num outro momento, onde eu vou falar um pouquinho do controle da expressão de insulina e secreção de insulina e trazendo algumas informações
que são trazidas de artigos científicos publicados recentemente, que colocam inclusive o osso como um ponto extremamente importante de um tecido endócrino, que faz um controle extremamente regulado da expressão de insulina, que poderá inclusive ser um ponto de partida para a compreensão de eventos patológicos, como o caso de diabetes. Mas num outro momento eu faço um vídeo gravando esse detalhe, né? Essa questão fisiológica que nós não encontramos ainda, inclusive, nos livros de fisiologia. Nós temos aqui, na sinalização da insulina, nós temos alguns eventos e alguns personagens importantes. Então, a própria insulina, que de fato estimula a sinalização, nós temos os receptores, nós temos o receptor de insulina, o insulin receptor, que faz com que, olha, quando a insulina está interagindo com ele vai ser dimerizado, e através dessa dimerização eu levo a cascatas de sinalização intracelular. Essa cascata de sinalização intracelular leva, olha, a ativação de uma via extremamente importante, que é uma via de crescimento, é um sinal de crescimento, leva à proliferação e eventos antiapoptóticos. Olha, se eu estou proliferando, eu estou num ambiente extremamente salutar, eu tenho que responder de modo a crescer, então eu tenho esses sinais sendo levados a eventos que levam à proliferação celular. É lógico que a proliferação celular é um evento extremamente controlado, como nós falamos lá atrás, e nem sempre, embora com esses sinais ativos, eu levo ao crescimento das células, à proliferação. Eu tenho, então, um controle muito grande, mas o sinal existe e esse sinal é levado principalmente através da ativação da proteína proto-oncogênica RAS. Esse sinal leva RAS, RAF, MEC e ERK. ERK fosforilado, então, é o nosso ponto final da cascata que faz a sinalização para que esse evento aconteça já dentro do núcleo. Nós temos outras vias sendo trazidas para cá, envolvendo outras MAP quinases. MAP quinases são proteínas quinases envolvidas com sinais mitogênicos, sinais de proliferação. Aqui nós temos exemplos, olha, a própria ERK, um outro exemplo é a P38, um outro exemplo é a JNK. Nós temos, então, essas proteínas participando desses eventos, fazendo com que nós levássemos esses sinais até mecanismos de proliferação celular e eventos antiapoptóticos. Talvez tivéssemos aqui do outro lado esses eventos antiapoptóticos mais claros, né? Nós temos, então, olha, através da ativação do receptor de insulina, nós temos a ativação de uma proteína muito importante chamada PI3K. PI3K é uma proteína, é uma quinase que tem duas subunidades, uma subunidade catalítica, uma unidade regulatória. Nós temos então a subunidade P88, que é a subunidade regulatória, e a P110, que é a atividade catalítica. Nós temos aqui controle, inclusive, de fosforilação dessas subunidades. PI3K, ela tem uma grande importância porque ela conecta o próprio receptor com uma proteína extremamente importante para vias de sobrevivência, que é a AKT/PKB. A AKT, então, é um sensor de sobrevivência. Quando ela está fosforilada no sítio específico, a célula está ativada, né? E como que chega esse sinal? Esse sinal chega através, sim, do receptor, que se autofosforilou ao interagir com a insulina. Nós temos mais de 10 autofosforilações dos receptores de insulina, para que ele vá alcançando a estrutura tridimensional específica, interagindo com proteínas específicas dentro das células. Então, uma vez interagindo com a insulina, ele se autofosforila e essa autofosforilação leva esse sinal a chegar até a PI3K. PI3K, então, ela modifica proteínas que estão abaixo dela na via. Dentre elas, nós temos aqui, olha, PDK. PDK, então, ele é modificado estruturalmente por PI3K, e PDK, quando ele está modificado por PI3K, ele é capaz, então, de fazer a mudança conformacional e ativação de AKT. Então, quem fosforila AKT é PDK, tudo bem? Então, esse sinal chega do receptor de insulina até PDK, que fosforila AKT fosforilada. Olha quanta coisa a AKT controla. A AKT controla expressão de ENOS,
eventos antiapoptóticos, síntese proteica, e aqui síntese proteica está com ativação de uma proteína chamada mTOR, né? E aí depois nós temos um fator extremamente importante que P70S6K, se eu não me engano, que faz com que a síntese proteica seja regulada. Acaba fazendo um evento também igualmente importante, que está relacionado com a síntese de glicogênio. Então, a AKT também controla a síntese de glicogênio. Nós temos o controle do próprio captação de glicose, né? Então, tudo isso a KT se participa. Outra característica importante aqui da KT, que nós falamos no começo, é a sua capacidade de controlar a expressão de ENOS. ENOS é uma enzima óxido nítrico sintetase, ou seja, ela produz óxido nítrico, extremamente importante e extremamente necessária para a manutenção do fenótipo de células endoteliais. Então, nós temos aqui a KT, essa sinalização de insulina, também participando de eventos de viabilidade de células endoteliais, que então estão relacionadas com angiogênese. Angiogênese, poxa, extremamente necessário para a troca de gases, para a irrigação do tecido, para levar o sangue até lá, levar nutrientes, levar essas trocas de gases, não é? Inclusive, em alguns eventos patológicos, a angiogênese tem sido um celeiro, né? Um ponto onde se capturam moléculas, biomarcadores, para que se faça o controle, como é o caso, por exemplo, de tumores. Nós temos ainda, dentro dessas características, eventos que estão relacionados com a resposta a crescimento de vasos, ou seja, eu consigo responder, consigo manter o meu microambiente em resposta. Sinalização de EGF, ela também leva a esses receptores catalíticos, né? Eu interajo com o EGF, levo a modificação do domínio citoplasmático, e esse domínio citoplasmático eu consigo transduzir o sinal e levar esse sinal até aquela proteína RAS, que nós falamos, inclusive, na recepção, na resposta à insulina. É importante destacar que alguns marcadores intracelulares não são específicos de um receptor de insulina, por exemplo. A própria proteína RAS, ela está muito envolvida com a ativação de receptores a fatores de crescimento. Elas estão envolvidas sim nessa resposta. Então, é uma proteína proto-oncogênica, ela está relacionada com o crescimento celular. Então, tudo que leva a resposta a fatores de crescimento, de alguma forma ela está inserida e de alguma forma ela traz o sinal bem próximo ao receptor. Ela meio que participa da iniciação do sinal e leva esse sinal mais para dentro, mais para o interior do citosol, da cascata, ativando principalmente a via de MEC-ERK. Então, nós temos essa via. Então, a via seria RAS, RAF, MEC e ERK. ERK fosforilada por MEC é capaz, então, de entrar no núcleo e sinalizar para proliferação celular, sinalizar para crescimento dessas células. Outros exemplos que nós temos aqui de receptores de fator de crescimento são o próprio EGFR, nós temos as proteínas chamadas HER2, HER3 e HER4, que estão envolvidas, inclusive, na progressão maligna de células tumorais, nos casos de células de câncer de mama, por exemplo, essas proteínas estão muito ativadas, não é? Então, há necessidade de ter um controle desses receptores para que houvesse, então, esse controle do tumor, do crescimento dessas células. Então, eu tenho aqui alguns exemplos, olha, HER2, HER4, HER3 interagindo com ligantes específicos, o EGFR interagindo com o EGF, são receptores específicos ligando a ligantes específicos. E olha só esse exemplo que está aqui destacado em vermelho para a gente. Então, essas proteínas, quando interagem com o seu ligante, elas se dimerizam e essa dimerização faz com que haja uma autofosforilação e essa autofosforilação acaba ativando o PI3K, lembra da PI3K que ativa a KT? Então esses receptores levam a uma manutenção, levam a uma ativação constitutiva de AKT,
né? A KT, então, lembra a nosso biomarcador de sobrevivência celular. Então, isso tudo está acontecendo na célula tumoral de modo constitutivo, de modo não controlado como deveria acontecer. Por outro lado, nós temos ativação de RAS. Então, olha, essas duas vias são extremamente importantes nas células tumorais. E nas células que se proliferam normalmente no nosso organismo. Nós temos células que se proliferam constitutivamente? Temos. Principalmente as células do extrato da derme, as células que compõem, então, essas barreiras com o ambiente extracelular. Então, nós temos PI3K, KT sendo ativadas e mantendo a sobrevivência, e nós temos sinais que levam à proliferação celular, que levam à ativação de MAP kinases, que nos leva a um mecanismo de proliferar essas células, e a KT leva à questão da sobrevivência. Olha só, isso tudo está relacionado em eventos patológicos, no caso do tumor, a invasão e metástase, não é? Então, lembra também da KT, que leva à ativação de enose, leva à produção de óxido nítrico? Nós temos, então, a questão das células endoteliais sendo extremamente afetadas nesse cenário, e aqui fazendo uma neoangiogênese induzida pelo tumor. Então, o tumor ele consegue manter a sua maneira específica de resposta ao ambiente, porque muitas vezes houve uma mutação nesse receptor e não precisa mais do ligante para fazer a sua autofosforilação no domínio citoplasmático, e assim ele se mantém constitutivamente ativo sem a necessidade de um ligante. Nós temos, olha, aqui uma questão importante, uma palavra, nós temos na verdade um nome, né? Nome e sobrenome, tirosina quinase, são domínios tirosina quinase. Normalmente isso não é para todos, né? Nós temos alguns que são serina treoninas, mas a maioria de fatores de crescimento eles se autofosforilam em resíduos de tirosina. Então lembre-se que eu posso fosforilar uma proteína em eucariotos em três resíduos em três resíduos de aminoácidos específicos: tirosina, serina, treonina. Né? Então, apenas nesses três. No caso aqui, nós temos essa fosforilação acontecendo em resíduos de tirosina. E por isso que eu chamo esses receptores de tirosina quinase. Então, são RTKs, receptores tirosina quinase. Tá certo? Aqui nós temos que esse sinal leva muitas vezes a mudanças tridimensionais de proteínas, que levam à ativação de promotores gênicos, que levam à expressão de genes específicos através de transcrição. Saem do núcleo, e aqui um exemplo muito claro, olha, é o próprio VEGF, que é um fator de crescimento vasoendotelial. Então ele leva essa questão extremamente importante no caso das células tumorais, como resposta ao ambiente, induzir o seu próprio ambiente a produzir a uma vasculatura, a uma vascularização específica surrounding aí, né, ao redor das células tumorais, compondo então o tecido tumoral. Então, o tecido tumoral, além de células tumorais, além de matriz extracelular, nós temos o crescimento de vasos sendo intimamente induzidos, né, pelas respostas a fatores de crescimento. Esses são pontos importantes aqui, trazendo não só essas características de sinalização celular, mas como um desfecho importante que foi aquele que nós falamos a respeito das células tumorais, a respeito do crescimento do tumor. Essas cascatas, então, elas acontecem com fosforilações específicas e fosforilações em cascata. Nós temos aqui, olha, que a sucessiva fosforilação e ativação de múltiplas quinases leva a respostas celulares específicas. Um sinal aqui, que pode ser o ligante, leva a ativação da quinase 1, que leva a ativação da quinase 2, quinase 3, e há um alvo específico, né? Então, esse ligante, a gente tem que entender que muitas vezes eles estão lá fora, e para isso eu preciso de um receptor específico. A quinase 1, muitas vezes, é o próprio receptor que tem atividade quinásica. Lembra quando ele tem modificação do domínio catalítico e do domínio citoplasmático? Então ele também funciona como uma quinase. Por isso que nós vimos no slide anterior o quê? Que alguns receptores eles se fosforilam, se autofosforilam em tirosina, e essa autofosforilação faz com que ele modifique a sua estrutura, a sua conformação estrutural
do domínio citoplasmático, e aí ele consiga interagir com outras moléculas outrora sem essa capacidade. Então, uma vez ativado, agora a quinase 1, ela consegue interagir com outras moléculas, ativando a quinase 2. Quinase 2, quando fosforilada pela quinase 1, agora ela está modificada, porque o grupamento fosfato ele modifica estruturalmente essas proteínas, e agora ela está ativa para fosforilar a quinase 3, e assim nós temos esses eventos sendo levados em cascata até a sua resposta. Pessoal, chegamos no slide para fazer um parênteses aqui nesse cenário altamente dinâmico da sinalização celular e que é extremamente importante, que são as quinases e fosfatases, né? Nós temos um rigoroso controle da atividade dessas quinases e fosfatases, estabelecendo inclusive um balanço entre as suas atividades, não é? E mantendo aí o balanço do grupamento fosfato, né? O balanço da fosforilação. Quinase, então, é uma enzima que participa de eventos de transferência do grupamento amino do ATP para o seu substrato específico, não é? Que pode acontecer na serina, treonina e tirosina. E fosfatase, por isso são chamadas também quinases ou transferases, na verdade, perdão, as quinases elas participam dentro da classificação enzimática de um grupo chamado transferase, e as fosfatases, por outro lado, participam de um grupo chamado são enzimas que participam de desfosforilação, que participam de eventos de desfosforilar aqueles sítios específicos que foram fosforilados pelas quinases. Então, as fosfatases vêm numa atividade antagônica às quinases, enquanto as quinases fosforilam, as fosfatases desfosforilam. Essa capacidade de fosforilar e desfosforilar, a gente pode entender como um mecanismo de regulação de proteínas extremamente importante. Estão relacionados a ativar, inibir. Ativar, inibir. Funciona como se fossem interruptores dentro da célula e para respostas rápidas, né? Eu não preciso traduzir essa proteína já está lá, esperando ser fosforilada, esperando ser hidrolisado esse grupamento fosfato, né? Que fazem com que nós tivéssemos então esse controle sendo feito de modo muito rápido dentro da célula. Então, as respostas de sinalização celular elas acontecem dessa maneira, elas acontecem de modo bastante rápido e dinâmico. E acontece através de fosforilações transientes e desfosforilações transientes. Então, as proteínas que participam da cascata de sinalização, elas participam de modo transiente, elas são fosforiladas e desfosforiladas dependendo da necessidade de resposta. Vamos olhar aqui, o sinal chega, a enzima está inativa, ela passa a ser fosforilada por uma quinase, então a quinase transfere um pezinho daqui, olha que tinha 3, que é o ATP, para a enzima que estava inibida, agora ela está ativada, está fosforilada. A quinase fez isso, liberou quem? Liberou o ADP. Né? Esse ADP, então, ele não participa da atividade quinásica, ele é produto da atividade quinásica que fez, então, a transferência de um fosfato que estava nele compondo o ATP e que agora foi transferido para uma proteína específica. No caso dessa proteína específica, quando fosforilada, ela está ativa. Pois bem, o sinal saiu, e agora eu preciso tornar essa proteína de novo inativa. Só que esse fosfato está lá. Eu preciso hidrolisar esse fosfato, né? E no caso das fosfatases, elas participam então de uma família de hidrolases que faz essa retirada de grupamento fosfato da proteína que foi fosforilada pela quinase. Então, uma vez desfosforilado, feito pelas fosfatases, essa proteína agora está inativa. Não é? Então, eu consigo ativar e inibir, fazendo fosforilação e desfosforilação, respectivamente, nesse caso específico. Nem toda fosforilação leva à ativação, mas a maioria das vezes nós temos essa fosforilação sendo um guia para a atividade
dessas proteínas. Nós temos então, olha, que serina, treonina ou tirosina pode ser fosforilado e pode ser desfosforilado. Enquanto nós temos serina, treonina, serina, treonina quinase e tirosina quinase, nós temos também serina, treonina fosfatase e tirosina fosfatase, dependendo de qual resíduo de aminoácido essas fosfatases estão desfosforilando. Então, nós temos serina, treonina fosfatases e tirosina fosfatases. Tá certo? Vamos ver o que tem aqui em seguida. Mas o balanço tem que ficar claro para a gente que a sinalização celular ela só acontece porque nós temos um balanço muito específico de quinases e fosfatases. Aqui um outro exemplo, que inclusive um exemplo que eu trago mostrando para a gente que nem sempre a proteína fosforilada ela está ativa. Aqui nós temos um caso específico de uma proteína chamada SARC. SARC está envolvido com vias também de proliferação. Em certos tumores, essa proteína ela está muito ativa, né? E para ela estar ativa, ela precisa se encontrar numa estrutura tridimensional específica. E precisa, então, nesse caso, de uma fosforilação. Mas olha só, a SARC ela é muito particular nesse caso de fosforilação, porque quando ela está fosforilada na tirosina, o Y aqui é tirosina, no resíduo de tirosina específico, 527, ela está inativa. Quando ela passa a ser fosforilada no resíduo de tirosina 416, ela fica ativada. Então, ela está inativa no 527 e ativa no 416. Então, esse é um mecanismo extremamente controlado por fosforilação, que sítios de fosforilação não muito distantes, olha, 527 e 416, acaba determinando ajustes moleculares dessa molécula, dessa proteína, dessa macromolécula, e que garante a ela, no caso do 527, inibição, e no caso do 416, confere a sua conformação ativada. Então, nós temos a fosforilação de tirosina, no caso de SARC, sendo extremamente regulado e sendo extremamente importante para mecanismos de atividade e ou inibição. Quem faz o controle da desfosforilação? Quem faz o controle da desfosforilação são as fosfatases. Então, as fosfatases vêm, desfosforilam e faz com que ela tenha esse trânsito, essas conformações transitórias em inatividade e em atividade. Aqui foi um trabalho que nós publicamos em 2008, o tempo está passando, onde nós mostramos que SARC está envolvido com esse mecanismo que nós mostramos aqui com a atividade de uma PTP específica durante a diferenciação de osteoblastos, não é? Então, isso veio responder, inclusive, a alguns trabalhos da literatura que já vinham mostrando que a inibição de SARC era importante para a diferenciação do osteoblasto e produção de tecido ósseo. Foi mostrado, se não me engano, no início dos anos 2000, por um grupo liderado por uma colega, hoje uma colega italiana, a professora Anna Tetti, que fez, então, essa descoberta trazendo alguns trabalhos de Soriano, mostrando, então, que nós temos uma necessidade de inibição de SARC para ter a diferenciação dos osteoblastos. E aqui nós mostramos que de fato isso acontece e que esse controle se dá de modo bastante específico através de desfosforilação desses resíduos específicos, no caso do tecido ósseo. Mas esse aqui é um controle, claro, da proteína que acontece normalmente nos diferentes tecidos, onde nós temos a SARC atuante, quando nós temos a SARC participando dessas cascatas de sinalização celular. Nós temos, por essas características todas, né, a gente está chegando aqui já numa parte final da nossa apresentação, nós temos que as quinases, elas, perdão, participam de transdução de sinais e muitas vezes elas acabam se tornando alvos terapêuticos. Não é? Então, esse monitoramento da transdução de sinal, das cascatas de sinalização celular, nos levam a ter, por exemplo, quando nós temos duas condições, uma patológica e outra
normal, nós podemos encontrar quinases diferencialmente ativadas nessa condição patológica, e aí, eventualmente, já são alvos terapêuticos, né? Aqui é um exemplo de atividade quinásica, onde nós temos poderíamos ter aqui um experimento, onde nós teríamos um grupo controle, células normais, células tumorais. Se eu faço a análise quinásica desses dois grupos e depois faço o diferencial entre eles, eu consigo distinguir, ora, eu tenho algumas proteínas que estão ativadas nas células normais e que foram silenciadas na célula tumoral. Outras permaneceram ativadas na célula tumoral e não estão ativadas na célula controle, na célula não tumoral. Então, eu consigo distinguir aqui moléculas, né, quinases, que estão diferencialmente ativadas nessas condições, e aí eu consigo, então, distinguir alguns alvos terapêuticos buscando encontrar algum fármaco que possa, então, controlar a atividade dessas enzimas. No caso em amarelinho aqui, são as proteínas que são concorrentes, aí, são proteínas que participam dos dois grupos, né? Provavelmente proteínas que participam de metabolismo energético e uma maneira de encarar de modo igual o ambiente onde eles estão. Mas algumas são extremamente diferentes, são inibidas no grupo controle e nos coloca aqui numa condição de reconhecer quem são essas moléculas e fazer com que nós busquemos fármacos, moléculas químicas, através de rotas de síntese, de rotas orgânicas de síntese, onde nós tivéssemos a condição de fazer uma inibição dessas enzimas, buscando aí a progressão do conhecimento acerca de moléculas que possam controlar a atividade neoplásica. Aqui nós temos um exemplo do Axel Urich, um professor do Max Planck Institute, que tem olhado para isso com bastante carinho e proposto aí uma série de moléculas para combater, então, a atividade específica de quinases em células tumorais, principalmente células de câncer de mama. Inclusive, ele produziu alguns anticorpos monoclonais contra receptores específicos da célula tumoral, que leva a uma inibição do seu crescimento. E com isso ele tem avançado muito conhecimento nessa área. Chegamos então num momento onde nós temos uma reflexão importante desse cenário, né? Onde a gente se coloca numa condição de olhar para a sinalização celular como algo extremamente importante, onde a célula consegue, através dessas cascatas, oferecer uma resposta ao ambiente, e ao mesmo tempo, tendo essa capacidade, ela é colocada como alvo terapêutico dentro de um cenário onde algumas quinases estão mais ativadas em algumas condições e menos ativadas em outras. Então, eu consigo distinguir esses alvos terapêuticos, né? Para isso, claro que a gente faz uso de um conhecimento que vem se acumulando acerca das últimas décadas, se acumulando com o avanço da biotecnologia, com as diferentes ferramentas de análise, isso é muito importante. E aí nós temos uma condição, através, claro, de uma questão integrada de profissionais, aqui no Brasil, principalmente, sendo amparado pelo poder público, pelo poder de financiamento público das universidades, com investimento do poder público nas pesquisas, não é? E assim a gente consegue desenvolver essas ferramentas, buscando aí aliviar esse problema trazido da sociedade, essa demanda social extremamente importante, não é? E aqui nós finalizamos com algumas características da transdução de sinais, que nós comentamos aqui nessa apresentação. Nós temos integração das vias, nós temos uma regulação extremamente importante, principalmente das quinases e fosfatases, elas acontecem em cascatas, não é? Nós temos, através das cascatas, aquilo que está acima, aquilo que está abaixo, nós temos a nossa participação de receber o sinal e levar esse sinal até a próxima molécula que está abaixo. E isso me coloca num momento extremamente importante, porque se eu
como proteína da cascata não conseguir repassar esse sinal, a cascata para em mim, eu não consigo então levar essa informação adiante. E enquanto nós falamos de mutação de receptores, nós também podemos ter mutações de proteínas intracelulares que levam essa cascata adiante, o que também é igualmente um problema, né? Nós temos a cascata sendo levada em compartimentos, vindo lá da membrana plasmática, chegando no citosol e alcançando o núcleo, né? Nós precisamos, segundo mensageiros, que participam, inclusive, como moléculas extremamente importantes, como é o caso de cofatores como o cálcio, né? Que são moléculas que são decisivos para a atividade de muitas quinases, como é o caso das PKCs, no caso daquelas que são dependentes de cálcio, né? Então, manter a homeostase desse mecanismo, ele é extremamente importante para aumentar a eficiência de resposta, como eu coloco ali no finalzinho do slide. Pois bem, fica aqui uma mensagem importante, a sinalização é bastante complexa, nós temos sérios mecanismos de controle, e esses mecanismos de controle da sinalização celular, eles conferem uma regulação importante, eles conferem uma atividade específica dessa sinalização, respondendo de modo específico ao ambiente onde essa célula está inserida. Aqui nós temos algumas referências, que são referências clássicas em bioquímica, mas boa parte daquilo que eu falei com vocês também foram tirados de artigos científicos e eu acabei resumindo aqui, tentando trazer para vocês a importância da sinalização celular, envolvendo aí a classe das proteínas, que desempenham suas funções, dentro dessa característica do metabolismo global, dentro dessa característica de responder ao ambiente, dentro dessa característica de estabelecer processos de resposta, que são processos extremamente importantes, pensando de modo autócrino, mas que leva a uma característica parácrina, que leva a uma característica endócrina e acaba controlando aí eventos distantes, como é o próprio caso da insulina, como é o próprio caso das células que respondem à insulina, né? Então, essa informação que nós temos que manter por enquanto. Eu acho que agora nós temos aí a condição de dar uma especializada para aqueles que têm mais interesse, já tem um background com essa apresentação para poder levar essas cascatas nos seus aspectos mais detalhados. Agradeço a atenção de todos, até o próximo vídeo.